Na porção norte da Bacia de Campos, localizada a 85 quilômetros da costa do estado do Espírito Santo, encontra-se o Parque das Baleias, onde já se extrai mais de 13% de toda a produção atual de petróleo do Brasil, sendo que 56% correspondem à produção do pós-sal e 44% correspondem à produção do pré-sal. O projeto de desenvolvimento do norte do Parque das Baleias prevê a explotação dos campos de baleia azul, baleia anã, jubarte, cachalote e baleia franca por meio de reservatórios do pós-sal e do pré-sal. Atualmente já produzem no Parque das Baleias os navios FPSO Capixaba, FPSO Cidade de Anchieta e FPSO P-57. Os reservatórios do Parque das Baleias distribuem-se em uma área de 320 km² e apresentam reservas totais de hidrocarbonetos de aproximadamente 2,65 bilhões de barris de óleo equivalente. Os poços produtores do pós-sal do Projeto de Desenvolvimento Integrado do Norte do Parque das Baleias possuem trecho horizontal de cerca de 1.000 metros de extensão em arenitos friáveis, aumentando a produtividade. Já os poços do pré-sal são todos verticais em reservatórios carbonáticos. Diversas tecnologias estão sendo empregadas na produção dos campos, como o bombeio centrífugo submerso submarino BCSS, gas lift, equipamentos multiplexados, ANM piggyback e manifolds submarinos de produção. A P-58 é uma unidade flutuante tipo FPSO, Floating Production Storage and Offloading, e está instalada em lâmina d'água de 1.400 metros a 85 quilômetros da costa. Sua capacidade de produção é de 180 mil barris por dia de petróleo, 6 milhões de metros cúbicos dia de gás, 58 mil metros cúbicos de injeção de água por dia e conta ainda com acomodações para 110 pessoas. Além disso, possui 100 megawatts de capacidade de geração de energia elétrica, o que equivale ao consumo de uma cidade de 330 mil habitantes. A P-58 possui uma altura de 119 metros, equivalente à altura do Edise. Possui 330 metros de comprimento, equivalente a 3 campos de futebol, e um peso de 63.300 toneladas, equivalente ao peso de 143 Boeings 747-800. A construção da P-58 conta com um elevado índice de conteúdo nacional, proporcionado principalmente pela conversão, construção de módulos e integração executados no Brasil, totalizando aproximadamente 60% de conteúdo nacional, sem deduções, de acordo com o critério da ONIP. O sistema de ancoragem da P-58 é do tipo Spread Mooring. Ao todo são conectados à P-58 15 poços produtores e 9 poços injetores. Os poços são conectados à P-58 por dutos flexíveis que conduzem o óleo até a plataforma. O sistema de coleta da P-58 é composto por 2 manifolds submarinos de produção e 350 quilômetros de dutos flexíveis. Todos os acionamentos necessários ao controle dos poços são feitos de forma hidráulica a partir da P-58. O petróleo chega à planta de processo da P-58 por meio de coletores, manifold, e segue para os separadores, onde o gás é separado do óleo. Do separador, o óleo é encaminhado ao tanque de decantação, settling tank, onde ocorre a separação da água livre do óleo. Deste tanque, o óleo passa para os tratadores eletrostáticos, de modo a ajustar o teor de água e salinidade do óleo para então ser armazenado nos tanques de carga e posteriormente ser descarregado por meio de navios aliviadores. O gás proveniente do processo de separação é comprimido por 3 motocompressores com capacidade total de 6 milhões de metros cúbicos por dia. A compressão se dá por 3 estágios de compressão, necessários para a exportação do gás até o continente. Antes de ser exportado, o gás passa por tratamento, para retirada de água na unidade de TEG e para a retirada de CO2 e H2S na unidade de amina. O escoamento do gás é feito por meio de gasodutos submarinos em trechos profundos e rasos no litoral do Espírito Santo, que totalizam 268 quilômetros. O gás produzido na P-58 é processado e tratado na UTGC, Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas.
A água resultante do processo de separação é tratada para atender à legislação ambiental. Equipamentos de última geração, como flotadores e hidrociclones, garantem a qualidade da água para retorno ao mar. O projeto da P58 é de concepção modular, sendo composto por 15 módulos, onde ocorrem o processamento e o tratamento de óleo, gás e água, além do pipe rack, acomodações, L-deck e flare. A estratégia de contratação foi feita para que o escopo dos serviços necessários fosse dividido em diferentes contratos, visando a redução do prazo e do custo da seguinte forma. Projeto básico foi feito pelo SEMPES. O FEED e o projeto executivo foram elaborados pela Technip. A aquisição de equipamentos com prazos de fornecimento considerados críticos foi feita pela Petrobras, por meio da área de materiais, juntamente com a engenharia. Outro ponto de destaque foi a fabricação dos grandes equipamentos nas mais diversas localidades do Brasil, o que reflete a eficácia do Programa de Desenvolvimento da Indústria Nacional, PROMIMP. A P58 tem vasos separadores, tratadores eletrostáticos, unidade de TEG, torre desaeradora e geradores auxiliares e de emergência, entre outros, fabricados pela indústria nacional. A adequação do casco foi feita na Keppel, em Singapura. O escopo executado em Singapura compreendeu os serviços de preparação do navio para posterior conversão em FPSO no Brasil, incluindo a troca e inclusão de reforços estruturais no casco, além de reparos e manutenção de equipamentos, de modo a viabilizar a viagem do navio para o Brasil com propulsão própria. Os módulos da unidade foram divididos em 4 pacotes, sendo executados pela UTC Engenharia, em Niterói, no Rio de Janeiro, e pela Empresa Brasileira de Engenharia, EB, em Itaguaí, também no Rio de Janeiro, e pela empresa responsável pela conversão e integração, Construtora Queiroz Galvão, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A UTC Engenharia ficou responsável pelos seguintes módulos: desidratação de gás, remoção de CO2, bomba de injeção, remoção de sulfato, separadores, tratadores eletrostáticos, manifold de produção. A Empresa Brasileira de Engenharia, EB, ficou responsável pelos seguintes módulos: motocompressores principais, compressor booster, área de carga. Após a finalização dos módulos, os mesmos foram transportados por balsas e entregues à empresa responsável pela conversão e integração para o início da integração no estaleiro Honório Bicalho, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para a movimentação dos módulos, foram utilizadas linhas de eixo que facilitam o deslocamento e proporcionaram uma maior flexibilidade na realização do loadout. Já no canteiro de integração, os módulos foram içados sobre o casco por um guindaste Mammoth com capacidade para cargas de até 4.000 toneladas, instalado em terra em operação inédita no Brasil. A Queiroz Galvão também foi responsável pela construção e montagem dos seguintes módulos: módulo elétrico, geração principal. Neste projeto, as equipes da Petrobras trabalharam intensamente no gerenciamento de interfaces entre os diversos contratos firmados para a construção da unidade, controlando e acompanhando todos os prazos intermediários de projeto, incluindo a chegada dos equipamentos, e mapeando a obra com principais pendências e metas a serem seguidas com um horizonte semanal, se utilizando de ferramentas de planejamento tais como as curvas de rundown, que evidenciam o quantitativo pendente de execução, seja de peso de material, seja de material de testes necessários ao longo do tempo. Em relação às práticas de construção e montagem adotadas neste projeto da P58, destacam-se entrega da fabricação de estruturas em demão final de pintura, realização de ultrassom manual e com registro, automatização de processos de soldagem de tubulação, utilização do processo de arco submerso, utilização de ferramental especial nas atividades de corte e acoplamento de tubulação, layout do canteiro de construção, permitindo acesso de guindastes e colocação de pulmão de materiais em sua proximidade, utilização de segundo turno, preparando o canteiro para as atividades do turno do dia seguinte, utilização de plataformas elevatórias. A P58 é uma obra do Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal,
e é de suma importância para o país, consolidando a expansão da indústria naval no Brasil. Sua obra gerou cerca de 4.500 empregos diretos e 13.500 indiretos, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país e para a manutenção da autossuficiência na produção de petróleo nacional. A P-58 fica pronta para operação em 2013.